Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de um tema que eu gosto muito, Revolução Industrial. É um tema muito interessante porque a gente pode fazer conexões com o nosso tempo presente. Vejamos, nosso cotidiano é rodeado por objetos técnicos, produtos industrializados. Todo mundo vai no supermercado e compra hoje produtos embalados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, nossa televisão, nosso notebook, por onde eu faço essa gravação. Tudo hoje faz parte de um processo industrial e que teve suas raízes lá na Revolução Industrial do século XVIII. Ocorreu primeiramente na Inglaterra e a gente vai começar a entender esse processo. A gente vai entender como a Revolução Industrial transforma as relações econômicas, transforma o modo de produção, as relações de trabalho e as relações sociais. Então fiquem comigo nessa, vamos entender essa jornada, vamos compreender então como se deu esse processo. Você não pode ficar de fora dessa, vai ser muito interessante. Presta atenção e vem comigo. Como já mencionado, então, as imagens ao lado vão mostrar a diversidade de objetos industrializados que rodeiam o nosso cotidiano, dos produtos alimentícios, como a gente viu, latinha de refrigerante, salgadinhos, chocolates, tudo faz parte de um processo industrial para chegar ao que ele é. Tá? A gente tem os eletrodomésticos, o celular. Então, hoje é muito difícil a gente falar como seríamos nós, humanos, meros humanos, sem a industrialização, né? Como a gente faria para comprar nossos produtos? Que às vezes a gente não fica sem uma Coca-Cola, né? E um salgadinho. Ou como ficaríamos sem uma geladeira, sem o nosso celular? Então é muito difícil a gente pensar nisso. Mas, para a gente entender como veio a ser o que é hoje, como no tempo presente existe então toda essa quantidade, essa diversidade de produtos, como chegamos a ter o celular, como chegamos a ter um micro-ondas e uma geladeira que facilita nosso cotidiano, facilita a vida dos seres humanos, não é? Então a gente tem que compreender esse processo que está baseado lá na Revolução Industrial no século XVIII, tá bom? Bom, pessoal, vamos tratar então do contexto em que se desenrolou a Revolução Industrial. A gente sabe que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, mas por que a Inglaterra? Bom, a Inglaterra vai ter as condições favoráveis para que ocorra. Será uma série de fatores, como no caso, já existia uma quantidade de manufaturas de tecidos, já se tinha os burgueses com o capital necessário para o investimento. A gente não pode esquecer também que na Inglaterra, desde o século XVI, os monarcas estavam aplicando as leis de cercamento, que favoreciam os proprietários rurais e faziam então com que as pessoas, os camponeses que antes trabalhavam naquelas terras comunais, retornassem às cidades para poder ter uma melhoria na condição de vida, para poder fazer alguma coisa em relação ao seu trabalho que estava sendo retirado, que antes era no campo e agora estava se desenrolando na cidade. Tudo bem? E com o aumento das pessoas na cidade, a gente tem um crescimento do mercado de consumo. Então, serão uma série de fatores que vão possibilitar que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra, tudo bem? Bom, pessoal, dentre as inovações que vão ocorrer na Revolução Industrial, vai ser a importância do desenvolvimento tecnológico. Mas por quê? Porque ocorreu o processo de mecanização da produção. Antes ocorria de forma artesanal nas manufaturas, vai ocorrer a mecanização, graças à introdução da tecnologia, ou seja, de inovações. Por exemplo, a gente vai ter o surgimento de diversos tipos de máquinas para a produção de bens materiais, que será a vapor. Por exemplo, a gente já tinha, desde a antiguidade, um sistema que foi a olipila, criada então por Herón de Alexandria, que era uma caldeira de água, vejamos na imagem ao lado, que girava mediante aquecimento. Era o quê? Um movimento. Vai se descobrir então que a energia
para você poder fazer um objeto se movimentar através do calor. Isso vai ser muito importante. Dentre muitos cientistas e pesquisadores vão começar a pesquisar isso e vai possibilitar o surgimento, então, de diversos tipos de máquina que vão favorecer a mecanização do processo de produção. Isso vai facilitar muito, isso vai modificar as relações de produção, antes que aconteciam nas corporações de ofício, lá da Idade Média, ou nas manufaturas, tá? Isso vai provocar grandes transformações, tá? A gente vai ter, então, James Watt, um cara muito importante para que todo esse processo de mecanização industrial ocorresse. Ele nasceu em 1789, era filho de um especialista na fabricação de barcos e com isso se especializou e aprendeu a mexer em vários tipos de instrumentos, né? Em engrenagens, em habilidades com ferramentas. Ele morava na Escócia e na Universidade de Glasgow, na Escócia, ele foi trabalhar na fabricação de instrumentos de medição e com isso conseguiu aprimorar várias invenções, igual a de Thomas Newcomen, que criou a máquina para ser utilizada nas minas de carvão. E a partir disso ele vai criar uma outra câmara de condensação. Ele vai conseguir fazer um trabalho mais eficaz e mais barato do que o Thomas Newcomen. Então, ou seja, a partir do que aquilo que já se tinha inventado, ele foi aprimorando e com isso desenvolvendo novas possibilidades, então, para a máquina a vapor. A introdução, então, da máquina a vapor nas fábricas foi um grande passo para o processo de industrialização. Foi possível perceber que o vapor era uma forma de energia mais eficaz do que a força humana, os ventos ou o rio. Então, gente, temos que entender também que o processo tecnológico de invenção não é uma coisa que surge do nada. Surgiu do nada, não. Precisa-se ter, então, vários tipos de conhecimentos já executados por outras pessoas para que, a partir daí, essas pessoas vão lá, vejam, apreendam como aquilo funciona e, a partir dessas ideias, vai surgir novas ideias. Então, não existe, surge uma ideia do nada, assim, não. Sempre por trás de alguma invenção, teve alguma pessoa que aplicou seus conhecimentos e possibilitou que novas pessoas pudessem aprimorar aquele objeto ou aquela ideia, tudo bem? Bom, pessoal, a partir da introdução, então, de novas máquinas no processo produtivo, a gente vai ter uma transformação no trabalho. Mas o que isso quer dizer? É que antes o trabalho era feito manualmente, em corporações de ofício. As etapas do processo de produzir um objeto eram diferentes. Eram etapas que requeriam maior trabalho manual, tá? A partir da introdução, por exemplo, da máquina de fiar, a gente vai ter o quê? Uma pessoa que antes realizava esse trabalho de maneira manual e demorava, por exemplo, uma semana para produzir, agora uma pessoa vai conseguir realizar o trabalho de 8 pessoas. Com a máquina, a gente vai ter um processo muito rápido de produção. E com isso, você vai poder aumentar a sua produção no caso de lã ou de tecidos. Por exemplo, a gente tem nessa imagem aqui, a figura 1, a gente tem uma mulher manualmente rodando, então, na máquina de fiar, que era feita de forma manual, a mulher ela movia a roda, ou com a mão, ou com o pedal, e isso que vai dar a engrenagem para a produção. Agora, ao lado, olha a quantidade de máquina que a gente tem quando você mecaniza o processo produtivo. Olha só o tanto de máquina que tem. Ou seja, então vai ser uma mudança muito grande. Então, em 1766, o inglês James Haggards inventou a máquina de fiar, que possibilitou o aumento da produção, sendo que uma pessoa conduzindo a máquina realizava o trabalho de 8 pessoas. Tá? Já em 1769, Richard Arkwright conseguiu fazer uma máquina de fiar movida pela força da água. Foi a combinação dessa máquina com o vapor que fez a diferença. A tecnologia permitiu que essas máquinas se espalhassem por toda a Europa, dobrando a produção industrial. Tá? Então, vai possibilitar que a Revolução Industrial se espalhasse por toda a Europa e não ficasse simplesmente concentrada na Inglaterra. Tudo bem?
Bom, agora a gente vai tratar sobre as mudanças no trabalho. A Revolução Industrial mudou as relações econômicas, relações sociais, mas mudou principalmente o trabalho, as relações de trabalho. Bom, a Revolução Industrial foi positiva, pois modificou, facilitou a vida de muitas pessoas, mas por outro lado, precarizou o trabalho. Ou seja, a Revolução Industrial trouxe muitas consequências não tão positivas para os trabalhadores, que antes já não tinham tantas garantias. Com a Revolução Industrial não vão ter nenhuma. Eles vão perder os meios de produção que se garantiam antes nas corporações de ofícios. Agora, quem detém esses meios de produção, que no caso é a fábrica onde ele trabalha, são os burgueses, os donos dessas fábricas. Ele vende a sua força de trabalho. Os trabalhadores vendem sua força de trabalho a uma mixaria. E com isso, vão ser dadas condições, ficarão sujeitos a um trabalho precarizado. Trabalhar mais de 16 horas por dia para ganhar muito pouco. Ou seja, você vai, com a mecanização do trabalho, aquela força humana, aquele trabalho manual, vai ser agora tratado como uma coisa que tem muita gente para trabalhar nas fábricas, então o dono da fábrica vai pagar qualquer preço. Um preço muitas vezes que só seria para comer. As crianças, mulheres vão passar a trabalhar. Lembrando que a gente sabe que nessa época, vamos olhar nessa imagem aqui, olha, 2 crianças trabalhando, tá? De maneira precária. Então, o que ocorre? Ocorre uma transformação nas relações de trabalho com uma maior precarização da vida do trabalhador, tá? Né? E também a gente tem que dizer que naquela época não existiam as leis que protegessem os trabalhadores. Qualquer reclamação, qualquer subversão, no sentido de você contestar aquilo que era imposto, aquele tipo de trabalho, aquela falta de condição digna de trabalhar, porque hoje, na atualidade, a gente sabe que existem leis de trabalho garantidas pelo Estado que vão proteger nós trabalhadores. Então, caso ocorra algo que fira nossa integridade física, moral, a gente tem o direito de reivindicar. Lá no século XVIII e durante toda uma época, até o século XX, muitos trabalhadores estarão sujeitos às condições desumanas de trabalho, tá, pessoal? Então, muitos historiadores, como Edward Thompson, Eric Hobsbawm, o filósofo Karl Marx também vai denunciar essa precarização do trabalho e que vai cada vez mais se atenuar durante o século XIX, tá? Essa falta de condição, não ter uma garantia de ter um trabalho digno, tá? Vai ser levado para discussões até o século XX e depois a gente vai ter a reivindicação do povo por melhores condições de trabalho, que vai desembocar, por exemplo, no caso do Brasil, nas leis trabalhistas de 1930, que vão ser importantes porque vão garantir um salário mínimo. Antes não, antes o cara que podia pagar qualquer tipo de salário para a pessoa tinha que aceitar. Não, aí depois a gente vai ter as leis trabalhistas, que é um teto, um piso, você tem que ganhar um mínimo de salário para trabalhar em determinada função. A gente vai ter também a especialização, o trabalhador ele vai se especializar cada vez mais com a introdução das máquinas. Cada vez mais ele se especializa num tipo de função, tornando o seu trabalho cada vez mais especializado. Por outro lado, desse movimento todo, estava até me esquecendo, mas a gente teve um movimento muito importante que foi o ludismo. Ele criticava a substituição do trabalho humano por máquinas. É a primeira vez aí que se tem uma crítica muito profunda à tecnologia, né? Ao comando das nossas vidas através das máquinas, a tecnologização da nossa vida. E aí é o ludismo, vai ser trabalhadores que vão quebrar as máquinas numa fábrica que não vão aceitar que a sua força de trabalho seja substituída por máquinas. A invenção da locomotiva vai facilitar a vida de muitas pessoas, além do que ela vai facilitar a comunicação entre as pessoas, o transporte de cargas, vai agilizar
esse processo para se transportar cargas, trazer, por exemplo, matéria-prima de um lugar para uma indústria. Então, a invenção da locomotiva vai ser muito importante para se facilitar a comunicação entre lugares, acelerar o processo produtivo. Tá? Então, foi criada pelo Richard Trevithick, que construiu a primeira locomotiva a vapor com capacidade para o transporte na estrada de terra. E isso vai aprimorar, vai ser cada vez mais vão se aprimorando as máquinas a vapores, depois para se chegar a carregar passageiros. Será então, pessoal, uma série de inovações científicas e a descoberta de novas formas de energia não renováveis que vão transformar também toda essa cadeia que a gente vem falando da Revolução Industrial, vai possibilitar, então, novas formas de transporte, novas formas de se buscar a produção de matérias-primas, tá? A indústria da química, por exemplo, vai se desenvolver muito, produzindo corantes e soda cáustica. A questão da navegação a vapor vai facilitar o transporte de mercadorias, vai ser cada vez mais rápido entre continentes, entre países, tá? A descoberta do petróleo em 1846 no Oriente Médio. Tá? Vão surgir siderúrgicas com o objetivo de extrair o ferro fundido. Então, toda uma série de inovações científicas, tecnológicas vão possibilitar que cada vez mais o mundo se industrializasse, digamos, lógico, respeitando que cada lugar teve um ritmo diferente, nem tudo aconteceu do mesmo modo, mas respeitando cada contexto histórico e local e num ritmo próprio. Mas o que trazemos disso é que a Revolução Industrial vai transformar o mundo, ok? Depois de muitos séculos de pesquisa, vai surgir a energia elétrica, que vai revolucionar, com certeza, os modos de vida. Agora, que antes a luz era pelo fogo, lamparina, lampião, agora a energia vem através de um sistema científico, né, que vem para poder trazer luz à vida das pessoas, à casa das pessoas, e vai possibilitar também o desenvolvimento de eletrodomésticos no século XX. Depois a gente vai ter o telégrafo, facilitando a comunicação humana. Imagina, pessoal, antes não existia, agora você vai, a partir de códigos, você vai conseguir se comunicar com outras pessoas do outro lado do mundo. Teremos também a criação do telefone, que vai ser a partir do telégrafo, vai se conseguir, então, não apenas a emissão dos sons, mas também a fala, que a nossa fala fosse transmitida através de um objeto técnico. Isso vai modificar na história as nossas relações sociais, uma aproximação cada vez maior a partir da comunicação. Tudo bem, isso vai possibilitar, então, depois que no século XX fosse se inventado o cinema, depois o cinema com fala, depois se aperfeiçoasse o telefone, depois a gente vai ter cada vez mais um aperfeiçoamento e de uma mediação da tecnologia na nossa comunicação humana, tá? Para vir a ser o que é hoje, através das tecnologias digitais, onde nos comunicamos cada vez de modo instantâneo, simultâneo com as pessoas. Vamos pensar que lá na Revolução Industrial, nesse processo todo que vemos estudando, as inovações técnicas vão, então, possibilitar que, posteriormente, no século XXI, a gente tivesse esse mundo, esse cyberespaço, que nos comunicássemos através do celular, pelo WhatsApp, que a professora pudesse fazer uma brincadeira aí com vocês no TikTok, e, enfim, que a gente tivesse a dispor todo esse universo permeado pela tecnologia, tá? Então, é muito importante entender isso. Tá bom? Entender como que eram as coisas antes, para a gente poder perceber essa mudança gradativa depois na sociedade e o que vem a ser no século XXI, o momento que a gente vive permeado por tecnologias. Consequências da Revolução Industrial. Vimos, então, que a Inglaterra tinha as condições favoráveis a ela como matéria-prima, capital e pessoas, burgueses dispostos a investir, tá? A coroa também da Inglaterra, e por isso, favorável com as condições, deu-se então o desenrolar primeiramente lá, mas sabemos que se espalhou depois pelo mundo, principalmente na Europa, cada qual com a sua característica, de acordo com seu contexto local e histórico. Vimos então que com a mecanização do processo produtivo se retirou os meios de produção do trabalhador, agora ele tinha que vender sua força de trabalho, causando uma precarização do seu trabalho. Por outro lado,
Tivemos, então, um acesso muito rápido e um alargamento desses meios de consumo para as pessoas com diversos tipos de produtos. A Revolução Industrial também não poderia deixar de citar. Olhamos na imagem ao lado um filme muito famoso, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que vai ser uma crítica incisiva à Revolução Industrial e a forma com que veio a desenrolar e afetar os trabalhadores, né? Uma relação aqui a gente vê numa imagem, possivelmente o trabalhador Charlie Chaplin, esse de bigodinho, e do outro lado saindo da engrenagem poderia ser o patrão, que quer dizer o que? Como a Revolução Industrial teve esse lado também, que é o que? Você traz condições precárias para o trabalhador, que passa, naquela época, lá no século XVIII, sem nenhuma garantia, sem leis trabalhistas, a trabalhar muito para ganhar muito pouco, tá bom? Então, a gente tem esse lado, tanto esse lado positivo como esse lado negativo, dentro de um processo maior, que é o da Revolução Industrial. Vimos o papel e a importância da tecnologia para que ocorressem as inovações técnicas, então vão possibilitar todas essas inovações no campo, então, da indústria. E do econômico, né? Porque a partir que, por exemplo, você passa a introduzir o petróleo, criar novos materiais, você vai ter uma modificação no mercado interno como externo, fazendo a economia agir de uma determinada forma. Lembrando que lá no Iluminismo a gente vai trazer a questão do liberalismo econômico, uma questão do livre mercado. Isso vai impulsionar as revoluções industriais em várias partes do mundo, vai ajudar a vida dos burgueses a poder investir seu capital e com isso a economia cada vez mais vai se tornando mais capitalista e se expandindo pelo mundo. Tudo bem? Vamos agora então iniciar depois como foi esse processo de revolução, mas no caso agora de independência lá nos Estados Unidos. Vai ser a nossa unidade, a próxima unidade. Espero que vocês tenham gostado dessa parte da Revolução Industrial, que eu gosto muito de poder dar essa aula. É muito interessante compreender esse processo e ver como ele nos atinge nos dias de hoje. Vale uma reflexão aí para a gente pensar as condições de trabalho e como, ao retirar os meios de produção do trabalhador, nos tornamos cada vez mais frágeis nesse campo, e a importância da reivindicação dos direitos de leis trabalhistas que assegurem o trabalho, não só o capital, né? O capital muitas vezes proporciona uma precarização do trabalho. Bom, é isso. Encontro vocês na próxima unidade. Um beijo. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Sección 5. Aumente velocidad a 4-7. Felix Bauperkin. Felix Bauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!